Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Red. Esse é o nosso ambiente de culto online. É um prazer ter você aqui. Se essa é a sua primeira vez, a gente quer conhecer você. E você pode fazer isso através do nosso chat ou através do nosso número de WhatsApp. Com certeza vai ser um prazer pra gente conhecer a sua história, saber quem é você, tá? Mas, se você quiser conhecer um pouco mais da nossa igreja, você não pode deixar de seguir as nossas redes sociais e de se inscrever no nosso canal. A partir deles e por meio deles, você vai ficar sabendo de tudo que acontece por aqui. Hoje, nós temos mais um episódio da nossa série Coragem. Então envie esse link para os seus amigos, convide a sua família e tenha esse tempo incrível com Deus, porque Ele vai falar ao seu coração. Coragem. Esse é o tema da nossa série de mensagens e essa é uma série sobre encorajamento. Essa é uma série sobre seguir adiante mesmo em meio a todas as dificuldades que nós temos vivido. Essa é uma série para lembrar que não importa o que aconteça em nossas vidas e ao nosso redor, Deus tem um plano perfeito. E se nós queremos viver e experimentar a sua boa, agradável e perfeita vontade para as nossas vidas, nós precisamos lidar com o medo. O medo é um dos maiores obstáculos na nossa jornada cristã, na vida que Deus nos chama para viver. E nós temos vivido um tempo de medo. Medo de morrer, medo de adoecer, medo de não ter condições de pagar as contas, medo de perder o emprego. São tantos os medos que nos atacam, que nos afligem, que nos dominam. E o problema do medo é que o medo nos faz ficar estagnados. O medo nos impede de avançar, o medo nos impede de crescer, o medo nos impede de viver o grande plano de Deus para as nossas vidas. E hoje nós continuamos a nossa série e eu quero te chamar a atenção para uma frase que eu ouvi de um ator famoso, mas eu acredito que ela cabe muito bem na nossa série. Will Smith, você conhece ele disse o seguinte: Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Eu achei muito interessante essa frase e o testemunho por trás dessa frase que o Will Smith trouxe, onde ele compartilha uma experiência em que ele precisou vencer o medo. Ele tinha muito medo de altura, mas ele decidiu enfrentar esse medo e ele disse que quando ele pulou de paraquedas, ele viveu uma das maiores experiências da sua vida. Um verdadeiro encontro com Deus. Então, olha que interessante. Eu acredito nisso e eu gostaria de hoje usar essa frase como inspiração para aquilo que eu quero compartilhar com você. Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. Hoje eu quero falar com você sobre fé. E o que significa viver pela fé? Afinal de contas, eu acredito que a fé é o contrário do medo. Fé é o que eu e você como cristãos somos hoje chamados a viver. Essa certeza de que Deus está no controle de nossas vidas, cuidando e nos conduzindo em um
uma direção, a um destino extraordinário através de todas as dificuldades que nós temos vivido. Então, a fé é o contrário do medo. A fé é a resposta para vencer o medo, para lidar com o medo que nos paralisa. Mas o que significa fé? O que é fé? O que é viver pela fé? E eu quero falar sobre isso hoje, compartilhando com você uma história que se encontra na Bíblia. Eu quero te convidar para abrir junto comigo no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22, nós vamos ler até o 33, ok? Mateus 14, versículo 22 a 33, diz o seguinte: logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um forte vento havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos o viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. Eles gritaram cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento forte, nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Bom, essa história que eu acabei de ler para você é uma história sobre fé. É uma história sobre o extraordinário. O que aconteceu nessa história é que Pedro anda sobre as águas. Isso não é algo natural. Isso é algo sobrenatural, é algo extremamente extraordinário. Isso nunca havia acontecido, mas agora um homem vive o impossível pela fé. Mas para que eles pudessem experimentar, para que eles pudessem viver essa experiência, eles tiveram que vencer o medo. Essa é uma história de como vencer o medo, de como lidar com o medo, porque os discípulos no barco estavam aterrorizados. A história nos conta que, o contexto dessa história é que Jesus e os discípulos tinham acabado de passar pela multiplicação dos pães. Eles tinham acabado de viver um milagre. Deus havia multiplicado aqueles 5 pães e 2 peixes. E Jesus estava cansado e se despediu de todos e disse para os discípulos irem à frente, que ele se encontraria com eles depois. Os discípulos entraram no barco e entraram no mar da Galileia. E diz que durante a madrugada eles estavam ali sozinhos e começou a ventar e uma tempestade veio. E Jesus não estava ali, eles ficaram apavorados, aterrorizados. Depois Jesus aparece, parecia que era um fantasma. Essa é uma história de medo, eles passaram pelo medo, eles enfrentaram o medo. Mas, através da fé, através dessa experiência, eles puderam conhecer a Deus de verdade, viver a maior, talvez uma das maiores experiências da sua vida. E através dessa história eu quero te deixar 5 lições do que significa viver pela fé. O que significa viver pela fé? Em primeiro lugar, viver pela fé significa encarar tempestades. Viver pela fé é encarar tempestades. Veja o que diz o texto,
Mateus 14, 24. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. O fato de nós sermos cristãos não nos blinda das tempestades e das dificuldades. O fato desse grupo ser o grupo escolhido por Jesus, os seus discípulos, não os blindou das tempestades. Eles podiam ter entrado naquele barco e a expectativa de todos nós, e talvez deles era essa: peraí, nós estamos fazendo a obra de Deus, nós estamos vivendo o plano de Deus, então nós vamos andar nesse barco e nós vamos atravessar daqui até lá e tudo vai correr bem? Afinal de contas, estamos fazendo o que Jesus pediu que nós fizéssemos. Ele pediu que nós fôssemos à frente, entrássemos no barco e seguíssemos viagem. Mas no meio dessa viagem, durante a madrugada, o vento começou a bater e as ondas começaram a se levantar e foi uma grande tempestade. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo, eles estavam preocupados. E eles não eram marinheiros inexperientes. Veja só, nós estamos falando aqui de Pedro, nós estamos falando aqui de homens que eram pescadores, estamos falando de homens que tinham experiência no mar, estamos falando de homens que sabiam lidar com as ondas, sabiam lidar com um tempo difícil. Mas essa era uma forte tempestade e eles estavam sendo fustigados pelas ondas. E talvez a pergunta que eles poderiam fazer é: por que Jesus permitiu isso? Estamos vivendo o plano de Deus, por que tudo não corre bem? Será que Jesus esqueceu da gente? Onde está Jesus nesse momento? Por que Ele não está aqui? Nós estamos precisando dEle. O que eu quero dizer para você é que o fato de sermos cristãos não nos blinda das dificuldades, pelo contrário, viver pela fé significa encarar tempestades, significa lidar com dificuldades e com muitas provações. Mas eu quero te mostrar que existem dois mitos da fé. Infelizmente é pregada por aí uma fé que não é uma fé verdadeira. E existem mitos e nós nos enganamos com esses mitos. Quais são eles? Em primeiro lugar, muitos pastores e muitas igrejas pregam dizendo: seja um cristão e todos os seus problemas vão acabar. Isso não é verdade. O fato de sermos cristãos não nos livra do sofrimento. Pelo contrário, o sofrimento faz parte também do plano de Deus para trabalhar em nós. 1 Pedro capítulo 4, versículos 12 e 13, olha só, é a carta que Pedro escreveu, ele já tinha passado por essa experiência, depois de muitos anos Pedro diz o seguinte: quem sabe ele não tinha experiências como essa na sua mente. Pedro disse o seguinte: não se surpreendam com as provações e dificuldades pelas quais vocês estão passando, como se isso fosse algo estranho. Pelo contrário, ele diz, alegrem-se muito à medida que participam de sofrimento e dificuldades, porque através de tudo isso a glória de Jesus será revelada na vida de vocês. Uau! Pedro foi alguém que experimentou o sofrimento na sua vida. Pedro vacilou muitas vezes na sua fé. Mas foi através dos seus fracassos, dos seus vacilos, dos seus tropeços, que ele experimentou o crescimento e ele amadureceu. Então a boa notícia é que, apesar das dificuldades que Deus permite em sua soberania, a boa notícia para nós que somos cristãos é que há um propósito nas dificuldades, há um objetivo para os problemas que enfrentamos. Deus está usando tudo isso em nossa vida, como diz Tiago, capítulo 1, versículo 2, diz: tenham por motivo de toda alegria o fato de passarem por muitas provações, porque as provações, as dificuldades lhes fazem perseverar, e a perseverança lhes faz amadurecer. Essa é a equação do crescimento espiritual em nossas vidas. As dificuldades mais perseverança nos levam à maturidade. Então,
Viver pela fé não significa que Deus vai nos livrar de todas as dificuldades. Não significa que Deus vai acalmar o mar. Não significa que Deus vai fazer o vento cessar. Pelo contrário, como diz aquele ditado, mar calmo nunca fez bom marinheiro. Bons marinheiros são feitos em mares difíceis e nós, como cristãos, somos chamados a enfrentar tempestades. Segundo lugar, um outro mito da fé é: se você está com problemas, se você tem problemas, algo está errado em sua vida. Talvez tenha muita coisa errada acontecendo na sua vida. E muitas pessoas julgam você dizendo: você está em pecado, você deve ter feito alguma coisa, te falta fé, por isso você não foi curada, por isso ele morreu, por isso ele não foi curado. Existe algo de errado em você. E de fato, às vezes, os problemas na nossa vida, muitas vezes, são decorrentes da nossa imaturidade, são decorrentes de escolhas erradas que fizemos, são decorrentes do nosso pecado, da nossa insubmissão, da nossa rebeldia contra Deus. Mas, mesmo tendo fé, mesmo vivendo em obediência, nós iremos passar por dificuldades. É um plano de Deus. Lembre-se, como disse C.S. Lewis, dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. E essa dificuldade pela qual os discípulos estão passando, está lhes levando, está lhes conduzindo a um momento extraordinário, onde eles vão conhecer Jesus de uma forma como eles ainda não haviam conhecido. Por isso, C.S. Lewis diz o seguinte: se você está à procura de uma religião que o deixe confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Se você escolheu o cristianismo porque você achou que esse era o caminho mais fácil, você se enganou. Porque Jesus nunca disse isso. A Bíblia nunca disse que o cristianismo era o caminho mais fácil. Pelo contrário. O cristianismo é o caminho da via dolorosa, é o caminho da cruz, é o caminho de morrer para si mesmo, é o caminho de obediência, é um caminho contra a cultura, é um caminho contra o nosso coração e nossos desejos. Jesus sim prometeu, ele disse que nos conduziria por um caminho seguro. Jesus disse que sempre estaria conosco, mas ele nunca disse que seria fácil. Viver pela fé não torna as coisas mais fáceis, mas torna todas as coisas possíveis. Entenda isso. A fé torna todas as coisas possíveis, mas não fáceis. Viver pela fé significa muitas vezes encarar tempestades. Segunda lição dessa história sobre viver pela fé, além de encarar tempestades, é que viver pela fé significa aprender a esperar. Mateus 14, 25 diz que por volta das 3 da madrugada, Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. Ou seja, eles se despediram de Jesus durante a tarde. E muitas horas se passaram até que Jesus foi ao encontro deles. Enquanto isso, eles estavam no meio da tempestade, sendo fustigados pelas ondas e com medo e preocupados, à espera de Jesus, à espera da sua presença, à espera das suas palavras, à espera da sua direção. E nesses momentos, nós começamos a questionar esse Deus, não é? Onde Ele está? Por que Ele se atrasou? Será que Ele não me ama? Será que Ele não se importa conosco? Será que existe algo mais importante para Ele do que isso? Não é assim em nossas vidas? Quando nós estamos passando por um tempo difícil, é tão difícil esperar. E essa espera muitas vezes nos faz questionar a Deus. E entramos em crise. Onde você estava, Deus? Foi a pergunta de Marta para Jesus quando Lázaro morreu. Onde você estava? Se você estivesse aqui, se você não tivesse se atrasado, nada disso teria acontecido. E muitas vezes, assim como Marta e Maria, nós também temos essas crises de fé.
Nós duvidamos do plano de Deus, nós duvidamos do tempo de Deus, e nós dizemos: Deus, se o Senhor se importasse comigo, Deus, se o Senhor me amasse, o Senhor teria feito algo. E muitas pessoas acabam se afastando de Deus, deixando a igreja, deixando de crer e confiar, porque as coisas não aconteceram do seu jeito. Nós precisamos aprender a esperar. Porque Jesus, a Bíblia nos ensina isso, que Ele sempre faz as coisas no tempo certo, no tempo devido. E assim como na história de Lázaro, o atraso de Jesus foi proposital, assim também nessa história, no meio dessa tempestade, o atraso de Jesus tem a ver com o propósito que Ele tem para a vida desses homens, para que eles possam conhecer a sua glória, para que eles possam entender quem Ele realmente é. E talvez o atraso de Deus na sua vida, naquilo que há tanto tempo você busca, na luta e no sofrimento pelo qual você tem passado, essa espera, esse atraso de Deus tem a ver com o propósito de Deus na sua vida, porque através dessas circunstâncias, Ele quer se revelar a você, para que você possa adorá-lo, como essa história termina em adoração, com esses homens dizendo: uau, verdadeiramente Tu és o Filho de Deus. Essa semana eu estava ouvindo o Desabafa, o programa das mulheres da Rede. Elas tiveram uma série fantástica chamada Fé Menina, e nesse último episódio que saiu nessa semana, a Marina, esposa do pastor Tiago Cata, compartilhou um testemunho, uma experiência recente que eles viveram com a perda de um bebê. Ela estava grávida e perdeu o bebê. E foi uma experiência difícil, e o testemunho que ela compartilhou foi muito emocionante. E o mais legal de tudo isso foi ela falando e dizendo assim: Deus não vai tirar as dificuldades da frente da gente, mas através de tudo isso, eu aprendi a confiar mais em Deus. Ou seja, essa história de sofrimento e dificuldade levou a Marina e essa família à adoração, os levaram para mais perto de Deus. E é para isso que Deus nos faz esperar, porque a espera nos mostra que nós não estamos no controle, que nós não temos poder de controlar as coisas na nossa vida, e isso nos obriga a buscar a Deus, a se aproximar de Jesus, porque só Ele pode resolver ou nos ajudar. Jesus só será tudo o que você precisa quando Ele for tudo que você tem. E muitas vezes Deus nos leva ao limite, Deus nos leva a essas situações limite, porque esse é o lugar de encontro com Ele. Já percebeu isso? Deus levou o povo de Israel ao limite lá na frente, diante do Mar Vermelho. E ali Deus abriu o Mar Vermelho, se revelando o seu poder e sua grandeza. Deus levou todos os homens da Bíblia a situações limite, para que ali no limite Ele se revelasse a eles, e assim dessa forma Ele leva esses discípulos a uma situação limite de desespero, sem saída, para mostrar que Ele é o caminho, o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o verdadeiro Filho de Deus, o Salvador do mundo, Todo-Poderoso. Então entenda que fé é aprender a esperar. A espera é um teste de maturidade. A espera revela a nossa maturidade. Aprender a esperar não é fácil, mas viver pela fé é esperar. Terceiro lugar, viver pela fé é confiar na palavra de Deus. Porque é nesse momento da espera que Jesus vem ao encontro deles às 3h da manhã. E eles ficam desesperados. O texto diz que eles ficaram aterrorizados porque eles achavam que era um fantasma. Imagina isso, no meio das ondas, de repente aparece algo e eles ficam aterrorizados, e imediatamente, porém, Jesus lhes disse, versículo 27, não tenham medo, coragem, sou eu.
Isso é algo interessante, nós precisamos aprender a reconhecer a presença de Deus no meio das circunstâncias que estamos vivendo. Nós precisamos entender que Deus está conosco, não importa o que está acontecendo. Sou eu estou aqui, eu estou com você, não tenha medo. Essas palavras, não tenham medo, são palavras tão importantes na Bíblia. Essa palavra é tão recorrente na palavra de Deus. O tempo todo, se você olhar, existem vários trechos e versículos em que Deus está dizendo para nós: não tenha medo. Coragem, não tenha medo. Entenda isso, se Jesus está conosco, não há motivos para ter medo. Jesus nos convida a viver pela fé, confiando na sua presença e confiando na sua palavra que nos diz: sou eu estou aqui, eu estou agindo através de tudo isso, eu estou com você e nada pode nos separar e nada pode destruir a sua vida, eu estou te conduzindo, eu estou cuidando de tudo. E o interessante é que Pedro, quando reconhece as palavras de Jesus e confia nas palavras de Jesus, Pedro diz o seguinte: então Pedro gritou: se realmente é o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde você está. E Jesus disse: venha. E Pedro confia na palavra de Jesus. Entenda isso, quando nós confiamos nas palavras de Jesus, nós então podemos viver o extraordinário. Jesus fala conosco, e nós precisamos aprender no meio de tanto barulho, o barulho do vento, o barulho das ondas, o barulho do mundo, o barulho de pessoas ao redor dizendo que tudo é muito difícil e as coisas não darão certo. Nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus que diz: não tenha medo, coragem, eu estou com você. Nós precisamos aprender a discernir essa voz, porque as dificuldades na nossa vida são o lugar de encontro com Deus. Entenda isso. O motivo de Deus permitir dificuldades em nossas vidas é porque esse é o momento em que nós nos conectamos a Ele com o nosso coração, e Ele fala conosco, e Ele nos ensina, Ele se revela a nós. Lembre-se, nós falamos isso no começo da série, esse é um dos propósitos da sala de espera, é o lugar onde Deus quer se revelar a nós. Deus quer falar conosco, Deus quer nos dar uma nova direção, Deus quer nos dar um novo propósito, Deus quer nos dar esperança. Eu já contei essa experiência do ano passado várias vezes, da morte do meu pai, e eu sei que muitas pessoas têm passado por isso, perdendo familiares, perdendo pai ou mãe, perdendo marido, uma esposa. Tantas pessoas estão morrendo. É um momento difícil, mas eu quero te convidar a não desanimar na tua fé, mas confiar na palavra de Deus, confiar na palavra daquele que disse: no mundo vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E foi confiando nas palavras de Jesus, nas promessas de Deus, confiando na palavra de Deus, que eu vivi talvez o momento de maior encontro com Deus na minha vida. Diante da morte do meu pai, o momento que eu poderia desanimar, o momento que eu poderia estagnar e dizer para mim: já chega. Esse foi o momento que eu experimentei a presença de Deus e eu ouvi a voz de Deus, como há muito tempo eu não ouvia. Isso me trouxe um novo ânimo, isso me trouxe novas experiências, isso me trouxe mais intimidade com Deus, isso me levou mais para perto de Deus. Entenda, esse é o motivo pelo qual Deus permite tudo isso. Deus quer ter um momento com você, Deus quer se revelar a você, Ele quer mostrar o seu poder a você, Ele quer revelar o amor dEle a você. Mas você precisa ouvir a sua voz. Você precisa escutar a sua voz. E talvez você faça essa pergunta dizendo: Tiago, mas como eu posso ouvir a voz de Deus? Eu não sei ouvir a voz de Deus. Como eu posso ouvir? Às vezes eu vejo pessoas falando que Deus falou, mas como eu posso viver essa experiência também e dizer: Deus falou comigo?
Uma vez uma mulher virou para mim e disse: Tiago, é tão difícil viver e tomar decisões na vida. Não seria mais fácil se Deus escrevesse um bilhetinho para nós, dizendo o que nós precisamos fazer e como nós devemos viver? E aí eu disse para essa pessoa o seguinte: certamente. E Deus teve essa ideia. Ele não escreveu um bilhetinho, Ele escreveu um bilhetão. Deus escreveu um bilhetão para nós. É um bilhetão completo, onde Ele nos mostra o que Ele tem para as nossas vidas, o plano perfeito dEle. Ele trouxe promessas para nós. E por que tudo isso? Porque Ele quer se revelar a nós, Ele quer falar conosco, Ele quer nos mostrar que nós também temos um lugar nessa história. Essa história é sobre Ele, Ele é dono de toda a glória, tudo isso é sobre Ele, mas eu e você hoje somos convidados a fazer parte dessa história. E Ele nos mostra como viver, e Ele nos mostra como vamos enfrentar dificuldades. Mas durante todo esse livro, em cada capítulo, Ele diz: não tenha medo, não tenha medo, eu estou com você. Eu te ajudo, eu sou o teu braço direito, eu te conduzo, eu venci o mundo, nós somos mais do que vencedores, eu dei meu filho por vocês, o que mais não farei? Nada pode nos separar, são tantas as promessas. Talvez você precisa parar de ouvir o seu coração, parar de ouvir esses sentimentos enganosos, parar de ouvir pessoas que não conhecem a Deus, e você precisa abrir os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus na sua palavra. 2 Timóteo 3,16 diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ou seja, o que o texto está dizendo é que a Bíblia são palavras que foram proferidas por Deus. Ou seja, esse livro é literalmente as palavras de Deus a nós, é a revelação de Deus a nós, que nos ensina como viver, e que nos prepara para toda a boa obra, que nos capacita. Uau! E o que nós precisamos aprender é ouvi-lo, reconhecê-lo, confiar na palavra de Deus. É isso que é viver pela fé. Porque apesar de não vermos, nós cremos no que está escrito. Nós cremos no que Ele disse. E o que Ele disse está escrito. Isso é fé, é a certeza, é essa convicção daquilo que eu não vejo, mas eu confio na palavra de Deus. Quarto lugar, quarta lição, é que viver pela fé é deixar a zona de conforto. Porque quando Jesus chama Pedro, Ele diz: vem, Pedro. Mas nesse momento Pedro precisa tomar uma decisão e colocar o pé dele fora do barco. Veja o que o texto diz: então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. E entenda, esse é um momento extraordinário. Isso é um momento único na história. É um homem andando sobre as águas. Ele está vivendo o sobrenatural, é algo impossível no meio do mar. Eu fico imaginando esse momento. Foi um momento glorioso, foi um momento maravilhoso. Foi algo extraordinário. Mas para que ele pudesse viver esse momento extraordinário, ele precisou sair do barco. Ele precisou deixar a zona de conforto, ele precisou deixar aquele lugar de segurança e confiar em Deus e dar o passo. Ele precisou dar o passo de fé. E todos os grandes homens que viveram grandes coisas com Deus e mulheres precisaram dar o passo de fé. Semana passada nós ouvimos sobre Esther. Esther precisou dar o passo de fé naquele pátio, na presença do rei, onde ela poderia morrer. Abraão precisou dar o passo de fé, saindo da sua terra de Ur e indo na direção dos projetos, dos propósitos de Deus para a sua vida. Moisés precisou dar o passo de fé para encarar o faraó e para que o mar vermelho se abrisse. Davi precisou dar o passo na frente do gigante.
Josué também precisou dar o passo diante do Rio Jordão. Todos aqueles que viveram o extraordinário precisaram dar o passo de fé e deixar a zona de segurança, e deixar a zona de conforto. E talvez chegou a hora de você também dar o passo. Talvez o medo tenha te deixado estagnado dentro do barco. E a pergunta que eu faço para você é: qual é o seu barco? Como disse John Ortberg, pastor e escritor, ele disse o seguinte: seu barco é qualquer coisa que represente segurança e proteção para você, exceto o próprio Deus. Seu barco é tudo que você se sente tentado a confiar, ainda mais quando a vida fica turbulenta. Seu barco, ele continua dizendo, mantém tão confortável que você não quer abrir mão dele, mesmo que o impeça de juntar-se a Jesus sobre as ondas. Seu barco é tudo que o afasta da grande aventura de viver pela fé. A zona de conforto, esse lugar de segurança, é o que te impede de viver essa grande aventura, como esses homens e mulheres viveram. Hebreus 11 diz, a galeria dos heróis da fé. Nós hoje também somos chamados a viver a grande aventura de viver pela fé. E coisas extraordinárias acompanham aqueles que dão o passo. Muitas vezes me perguntam, Tiago, como tudo isso aconteceu na rede? Explique isso. E eu digo, não há explicação, é Deus. Um dia Deus disse, Tiago, aos 14 anos, sai da tua casa, deixa esse lugar e eu vou te levar a um lugar. E eu não sabia muito mais do que isso, mas Deus colocou um sonho. E eu não tinha muito para oferecer para Deus, na verdade nada, mas eu dei o passo. E a Bíblia diz, Salmo 37:5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Que Deus poderoso. E não existe nada impossível para esse Deus. Ele nos convida a confiar e dar o passo e viver uma entrega total da nossa vida. E é isso que Pedro está vivendo nesse momento. Uma nova experiência, deixando o barco, saindo da sua zona de conforto. Mas por último lugar, viver pela fé é olhar para Jesus e não para as circunstâncias. Olhar para Jesus e não para as circunstâncias. O texto diz, Mateus 14:30 diz, mas quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado, começou a afundar e gritou, Senhor, salva-me. Pedro estava indo bem, enquanto ele confiou nas palavras de Jesus. Jesus disse, venha, Pedro foi, ele andou sobre as águas, ele viveu o extraordinário. Mas no momento em que ele olhou para as ondas, no momento que ele olhou para o vento, no momento que ele parou de olhar para Jesus, ele ficou com medo. E ele começou a afundar. Imagina isso, no meio do mar você afundando. E Pedro fica desesperado, dizendo, Senhor me salva, Senhor me salva. Entenda isso. No momento que nós paramos de olhar para Jesus, nós afundamos. No momento que nós paramos de olhar para Jesus, nós começamos a desanimar. Quando Jesus deixa de ser o nosso ponto de referência e nós colocamos como nosso ponto de referência as circunstâncias, o vento, as ondas, as dificuldades, as tribulações, os problemas, é nesse momento que nós começamos a estagnar e nós somos então impedidos de viver e nós afundamos, nós naufragamos. Por isso nós precisamos olhar para Jesus. Isso é fé. Fé é crer na palavra de Jesus, crer no poder de Jesus, não importa o que aconteça, não importa se as circunstâncias dizem o contrário. Entenda isso. A palavra de Deus para Sara, a esposa de Abraão, Sara olhou para as circunstâncias, Sara olhou para a incapacidade, e ela disse, mas Deus, isso é algo impossível, eu sou uma mulher estéril e Abraão já é velho, e Deus diz para ela, Sara, existe algo impossível para mim?
quando o anjo esteve com Maria, dizendo a ela que ela seria mãe e carregaria em seu ventre o Salvador do mundo. Que mulher privilegiada, uma grande mulher, vivendo o extraordinário. Maria perguntou para o anjo, dizendo: mas como isso vai acontecer? Como vai ser isso? E o anjo disse: Maria, não existe nada impossível para Deus. Não existe nada impossível para Deus. O problema é que nós sempre olhamos para as circunstâncias, porque somos humanos, e nós vemos que naturalmente isso não pode acontecer, mas Deus está nos convidando para viver o sobrenatural. Quando nós vivemos sobre o cuidado de Deus, quando nós vivemos dentro do plano de Deus, quando nós damos o passo, nós estamos saindo da esfera natural e nós estamos nos colocando debaixo da mão poderosa de Deus, que age através do sobrenatural. Não existe nada impossível para Deus. Não importa o que você está vivendo, não importa o que está acontecendo na sua vida, Deus é poderoso. Deus é poderoso, nada é impossível para Ele. Entenda isso e lembre-se disso. Nunca duvide. Como Jesus disse para Pedro, no mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: como é pequena a sua fé, Pedro. Por que você duvidou? Por quê? Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, quando nós olhamos para a nossa capacidade, se nós duvidamos, não somos capazes. Mas viver pela fé é olhar para Ele. Viver pela fé é compreender o poder dEle e o amor que Ele tem por nós, o que Ele fez na cruz. E a presença dEle hoje em nossas vidas, não importa o que aconteça. Por que você duvidou? E a mesma pergunta de Jesus para Pedro é a pergunta de Jesus para nós hoje. Por que você duvidou? Por que você duvida? Por que você duvida que eu não te amo? Por que você duvida que eu não sou capaz? Por que você duvida que eu não me importo com você, que eu não estou atento à sua vida e aos detalhes da sua vida? Por que você duvida que eu estou distante, que eu estou presente e não vejo tudo o que está acontecendo? Eu estou com você. Não duvide. E o que aconteceu nessa história? Entenda uma coisa, na jornada de fé, em primeiro lugar, as condições nem sempre serão favoráveis. Nem sempre as condições vão ser favoráveis, nem tudo vai dar certo. A gente canta músicas, rompendo em fé, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Mas nem sempre Deus vai fazer a gente andar por sobre as águas, nem sempre as coisas serão favoráveis, às vezes será muito difícil. Isso não significa que Deus não te ama, significa que Deus está preparando você. Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. Segundo lugar, o medo é um dos maiores obstáculos. O medo é o que nos impede de ir adiante, o medo é o que nos impede de dar o passo, o medo é o que nos impede de experimentar esse plano maravilhoso e perfeito e viver o sobrenatural, viver o extraordinário. Terceiro lugar, você vai fracassar algumas vezes. Pedro fracassou nesse momento. E não só nesse momento, mas em tantos outros momentos. Pedro fracassou. Mas entenda isso, não importa quantas vezes você fracassou, não importa quantas vezes você caiu, não importa quantas vezes você duvidou, sempre há uma nova chance. Com Deus sempre há recomeços. O nosso Deus é um Deus de recomeços, e hoje Ele te convida a se levantar. Hoje Ele estende a mão a você e Ele diz: vem até mim, levanta e não duvide, eu te amo, eu estou com você, eu tenho um plano para a sua vida. Entenda, se você fracassou, o fracasso não determina quem você é. O fracasso é uma experiência pela qual você passou e através dela nós somos convidados a crescer. O fracasso é uma oportunidade para nós crescermos, para nós aprendermos, para nós reavaliarmos nossas atitudes, nosso coração, para nós aprendermos a depender de Deus e não de nós mesmos. E no final dessa história, Pedro e Jesus voltam para o barco. E quando Jesus volta para o barco, quando eles entraram no barco, o vento parou.
Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. De fato, o Senhor é o Filho de Deus. Através de uma situação de terror, de medo, de desespero, através de tempestades e dificuldades, eles viveram uma experiência com Deus. Eles conheceram a Deus, eles reconheceram que Jesus era o Filho de Deus, eles viram o seu poder sobre as ondas, eles viram o seu poder contra o vento, e Ele acalma o vento. E se Jesus está no barco, tudo vai bem. Por isso, se você está vivendo dificuldades hoje, eu quero que você entenda que Deus está te chamando a viver pela fé. E Ele está te chamando a viver pela fé, porque através de tudo isso Ele quer se revelar, Ele quer te mostrar quem Ele é, e todo o seu poder e todo o seu amor como Filho de Deus, como Salvador do mundo. E tudo que Ele nos chama a fazer é confiar na Sua palavra, na Sua voz, na Sua presença, nas Suas promessas. E Ele nos convida hoje a dar o passo, deixar a zona de conforto, sair do barco, para viver essa grande aventura, participar da grande história que Ele está escrevendo no mundo. Por isso, para refletir, por isso, o extraordinário está do outro lado do medo. Como disse Will Smith, Deus colocou as melhores coisas da vida do outro lado do medo. É verdade. O extraordinário está do outro lado do medo. Essa é uma história de 12 homens que venceram o medo e viveram uma experiência com Jesus do outro lado do medo. Eles viveram o extraordinário, eles viveram o sobrenatural. E hoje Deus te convida a deixar o medo e viver pela fé. Amém? Por isso, para refletir e praticar, antes disso ainda, Isaías 41:10, um texto que eu gosto muito, diz: não tenha medo. Esse foi um texto que ajudou muito a mim e muito a minha mãe. A minha mãe, durante todo o tempo de luto, ela sempre fala sobre esse texto, dizendo: não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei. Com a minha mão vitoriosa direita eu o sustentarei. Eu estou com você, eu vou fortalecer você, eu vou ajudar você. A minha mão vitoriosa vai dar vitória para você e vai sustentar você por todo esse caminho. Essa é a promessa de Deus para a sua vida. Não tenha medo, eu estou com você, não importa o que aconteça. Por isso, finalmente, para refletir e praticar, em primeiro lugar, como você olha para as circunstâncias da sua vida, como você tem olhado para o mundo ao teu redor. Você olha com os olhos do medo ou olha com os olhos da fé? Esses dias eu postei no meu Instagram uma foto de uma imagem bonita, uma paisagem bonita, um lugar onde eu estava. E alguém perguntou o seguinte: como alguém pode ter paz olhando para tudo isso, num momento como esse, de tantas mortes e tudo que está acontecendo? E eu respondi: pode ter paz quem olha para Jesus e não para as circunstâncias, quem olha com os olhos da fé. Se nós olharmos com os olhos da fé, por mais difícil que seja, por mais que pareça incompreensível, nós sabemos quem é nosso Deus, nós sabemos que Ele é soberano, nós sabemos que Ele continua sentado no trono, reinando com justiça e com sabedoria. E hoje Deus nos convida a olhar através dessa lente da fé, compreendendo a sua soberania, compreendendo o seu poder, o seu amor, o seu controle, a sua sabedoria e justiça, e não olhar com os olhos do medo. Segundo lugar, qual é o seu barco? Em que área o medo o impede de confiar? Talvez o seu barco hoje é o seu emprego, talvez o seu barco hoje é um relacionamento errado, talvez algo que na sua vida que Deus está te chamando a um novo passo, a um novo momento. Deus está te chamando à obediência, Deus está te chamando para viver algo novo com Ele.
mas você não quer deixar aquilo que você acha que é a tua segurança, é aquilo que você acha que vai te fazer feliz, mas Deus está te chamando para confiar nele e depositar o teu futuro nas mãos dele, e entregar o teu caminho a ele e confiar para que ele possa agir. Qual é o seu barco? Pensa nisso durante essa semana e coloca diante de Deus essa disposição de dar o passo e deixar a zona de conforto para viver pela fé, viver a grande aventura de viver pela fé. E terceiro e último lugar, não importa quão forte seja a tempestade, se Jesus está no barco, tudo vai ficar bem. Não importa o que está acontecendo na sua vida. Se você ama Jesus e já se rendeu a Ele, recebendo Ele como seu Salvador, o seu futuro, a sua vida está debaixo das suas mãos, Ele está cuidando de você. Eu lembro daquela história, um outro momento em que os discípulos estavam no barco e veio uma outra tempestade, Jesus estava dormindo. E quando Jesus acorda, Ele acalma o vento e Ele acalma o mar. Esse é o poder de Jesus. E é isso que essas histórias verdadeiras nos ensinam. Que não importa o que aconteça, Jesus tem poder sobre o vento, sobre as ondas, sobre o mar, sobre a morte. Ele venceu a morte. E por isso hoje nós temos uma esperança diante de tudo que está acontecendo. Nós sabemos que a morte não é o fim do caminho. Nós sabemos que a morte não é a última palavra. Nós sabemos que existe algo além do deserto. Nós sabemos que existe algo além da morte. Nós sabemos que existe algo além das dificuldades. Nós sabemos que existe algo além de toda essa loucura que nós estamos vivendo. Existe um Deus no controle da história que nos ama e com o seu poder nos amou naquela cruz, dando sua vida por nós e nos convidando a viver com Ele uma nova vida e ocupando um novo lugar, sendo chamados agora de filhos de Deus, seus filhos amados. Entenda isso. Jesus disse: eu sempre estarei com vocês. Jesus está com você, não importa o que aconteça. E se Ele está com você, tudo vai ficar muito bem. Tenha fé. Não tenha medo, tenha fé. Posso orar por você? Pai querido, eu quero orar por cada um que nos acompanha hoje, que está passando por tempestades, que está passando por dificuldades, e tem tido dificuldade de confiar, e talvez foi tomado pelo medo, está paralisado, estagnado. Deus, nos ajuda a olhar com os olhos da fé, nos ajuda a reconhecer a Tua presença no meio da tempestade, nos ajuda a discernir a Tua voz no meio de tanto barulho, nos ajuda a ouvir a Tua voz que nos traz direção, que nos traz paz e que nos convida a viver o extraordinário. Nos ajuda a ouvir a voz que diz que não há nada impossível para o Senhor. E nos ajuda, Deus, através disso a confiar e obedecer e dar o passo que nós precisamos dar, saindo do barco, deixando a nossa zona de conforto, para viver pela fé e viver a grande aventura da Tua vontade, do Teu plano maravilhoso e perfeito para as nossas vidas. Nos ajuda, Jesus, a olhar só para Ti e não tirar os olhos de Ti. Não olhar para as circunstâncias, não olhar para o vento, não olhar para as ondas, mas olhar para o Teu amor, olhar para a Tua cruz, olhar para o Teu poder, olhar para a Tua sabedoria, olhar para a Tua soberania. É assim que nós queremos viver e queremos ser tomados por essa paz. Por isso, Deus, colocamos nossas vidas nas Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza por sobre as águas ou por debaixo das águas, não importa como seja. Nós queremos caminhar ao Teu lado, porque a nossa paz, a nossa alegria é a Tua presença e não a ausência dos problemas, Pai. E assim nós queremos viver pela fé, e assim eu oro por cada um passando por tempos difíceis, Deus, que o Senhor renove a nossa fé, que o Senhor nos encha de coragem para enfrentar os desafios que temos enfrentados. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por esse tempo conectado com a gente. Eu espero que Deus tenha falado contigo, e eu deixo as palavras de Jesus para os discípulos, eu deixo para você.
não tenha medo, eu estou com você. Que essas palavras possam te animar e te encorajar e te ajudar a continuar seguindo em frente com fé e com coragem. Fique agora com a nossa banda, com uma música maravilhosa que nos inspira e nos convida também a viver uma vida vitoriosa. Deus te abençoe e até domingo que vem. Quando eu enxergo batalhas, tu vês vitória. Quando eu enxergo a montanha, tu vês ela mover. Enquanto eu ando nas sombras, teu amor me cerca. Não há nada a temer, seguro estou em ti. Quando eu lutar, lutarei aos teus pés, de joelhos, Senhor Jesus. A guerra pertence a ti, cantarei se preciso for. Não há o que temer, Jesus. A guerra pertence a ti. Não há impossível ao nosso Jesus. Se o Senhor é por nós, quem pode contra nós? Quando eu enxergo as cinzas, tu vês beleza. Oh. Quando eu enxergo uma cruz, tu vês ressurreição. Aos teus pés, de joelhos, Senhor Jesus. A guerra pertence a ti, cantarei se preciso for. Não há o que temer, Jesus. A guerra pertence a ti. Tu vais à frente, és fortaleza, pois nada pode resistir ao teu poder. Brilha nas sombras e vence as batalhas, pois nada pode resistir ao teu poder. Tu vais à frente, és fortaleza, pois nada pode resistir ao teu poder. Brilha nas sombras e vence as batalhas, pois nada pode resistir ao teu poder. Tu vais à frente, és fortaleza, pois nada pode resistir ao teu poder. Brilha nas sombras e vence as batalhas, pois nada pode resistir ao teu poder. Quando eu lutar, lutarei aos teus pés, de joelhos, Senhor Jesus. A guerra pertence a ti, cantarei se preciso for. Não há o que temer, Jesus. A guerra pertence a ti, Jesus. A guerra pertence a